Não é exagero afirmar que, nos últimos anos, as telas deixaram de ser meros painéis de informação para se tornarem vigilantes silenciosos. Se antes víamos displays em praças ou em fachadas de prédios apenas como acompanhantes de propagandas ou horários de transporte, hoje eles estão se transformando em verdadeiros olhos digitais, munidos de inteligência artificial, prontos para patrulhar ruas e entender comportamentos humanos, quase como guardiões, sem reclamar de salário ou pedalar bicicletas pelas calçadas. Em essência, IA nas telas significa que os monitores não se limitam a exibir conteúdo estático. Eles analisam feed de câmeras, interpretam padrões, identificam situações de risco e, o mais relevante, disparam alertas em tempo real. É como se cada tela fosse dotada de uma lupa gigantesca sobre a vida urbana, capaz de perceber desde rostos conhecidos, indesejados, até movimentos que fogem ao comportamento padrão de uma multidão. Detecção de rostos e reconhecimento de padrões. Imagine que você caminha por uma estação de metrô em horário de pico. Há centenas de pessoas ao seu redor e, em determinado momento, uma autoridade pública deseja encontrar um criminoso procurado que circula por ali. Se aquela tela estiver equipada com software de reconhecimento facial treinado, com devida autorização legal, claro, ela detecta, num piscar de olhos, se o rosto do suspeito aparece na multidão. Em instantes, um alerta é encaminhado para os agentes de segurança responsáveis, indicando qual câmera e em qual plataforma o indivíduo se encontra. Dessa forma, um único alerta funciona como um braço robótico, que estica a mão até a central de operações, agilizando a ação policial. Se antes era necessário que guardas humanos perambulassem vagarosamente, agora a tela faz esse trabalho de Sherlock Holmes, num instante, sem fadiga e sem pedir folga. Monitoramento de comportamento suspeito em tempo real. Além do facial, as telas com IA conseguem entender padrões de movimentação. Por exemplo, câmeras instaladas em pontos estratégicos de uma rua comercial são capazes de identificar quando alguém deixa uma mochila largada por muito tempo, sinal clássico de possível bomba abandonada. Elas podem até perceber se o fluxo de pedestres desvia bruscamente de um local, indicando potencial início de tumulto. Quando esse tipo de comportamento é captado, o sistema envia um aviso imediato ao centro de controle, permitindo que equipes de segurança sejam deslocadas, antes mesmo de alguém telefonar para a polícia. Em muitos cenários, a velocidade de resposta pode reduzir significativamente riscos de pânico em massa ou ameaças reais à integridade física dos cidadãos. Exemplo prático em desenvolvimento. Cidade inteligente, de Horizonte Azul. Vamos projetar um caso imaginário, mas que já se encaminha para a realidade. A cidade de Horizonte Azul, no interior de São Paulo, acaba de implantar um projeto piloto de olhos digitais em sua região central. Em colaboração com pesquisadores de uma universidade local, a prefeitura instalou 120 totens interativos espalhados por praças, terminais de ônibus e ruas movimentadas. Esses totens contam com telas de alta resolução munidas de IA para análise de vídeo. Bastam 2 cenários para ilustrar seu funcionamento: prevenção de furtos em terminais de ônibus. As telas, posicionadas próximas às catracas, enxergam a movimentação das bagagens dos passageiros. Se alguém tenta destrancar o compartimento remoto de uma bicicleta ou deixar uma mochila para depois roubá-la sem muito esforço, a IA identifica o padrão de ação suspeita: olhar rapidamente para os lados, mexer com nervosismo em bolsos e tentativas de ocultar o objeto. Ao notar esse comportamento antes mesmo que o crime seja consumado, um alerta silencioso é disparado para o guarda municipal mais próximo, que pode intervir discretamente. Com isso, a taxa de furtos no terminal caiu 45% em apenas um mês de operação. Números não oficiais, mas extraídos diretamente da equipe de segurança local.
Gestão de tumultos em eventos culturais. No anfiteatro ao ar livre da cidade, em noites de apresentações, enormes telões já não servem apenas para exibir o show. Equipados com IA, eles mapeiam a densidade de público e detectam possíveis pontos de calor, áreas onde a aglomeração fica perigosa. Quando as pessoas começam a empurrar umas às outras, ou quando um grupo se agita além do normal, digamos, uma briga prestes a se iniciar, o sistema de IA analisa o comportamento coletivo e envia um comando para as luzes do entorno piscarem levemente em vermelho, sinalizando aos presentes que a organização do evento identificou a situação. Simultaneamente, os seguranças em campo recebem um alerta geolocalizado, direcionando sua atenção justamente para aquele setor específico do anfiteatro, evitando que a confusão se espalhe. Em testes recentes, esse mecanismo reduziu em 60% o tempo médio de contenção de confusões em eventos públicos, análise de voz e tom de alerta em locais sensíveis. As telas inteligentes não param apenas na imagem. Em pontos, como delegacias, itinerantes ou centrais de atendimento, microfones embutidos permitem que a IA analise padrões de voz em tempo real. Num posto de atendimento comunitário, quando o cidadão solicita ajuda ou faz denúncias, o sistema detecta tensões extremas na voz, por exemplo, um grito sufocado ou um tom de voz extremamente alterado, e entende que aquela situação pode requerer intervenção imediata. Assim, mesmo antes de o atendente humano avaliar todo o contexto, já existe uma triagem automática que prioriza as ocorrências mais urgentes. Isso é especialmente útil para combater violência doméstica ou tentativas de acionamento falsas, pois a análise tonal consegue, dentro de determinados limites éticos e legais, discernir quando a pessoa está em real situação de perigo. Reconhecimento de placas e automação no trânsito urbano. Outro cenário é o das câmeras de trânsito, com IA acoplada a grandes painéis em pontos de grande fluxo. Essas câmeras podem ler placas de veículos roubados ou que estejam envolvidas em ocorrências criminais. Quando há detecção de um carro suspeito passando por um cruzamento, a tela exibe, para quem estiver mais próximo, a informação. Atenção! Veículo procurado, placa XYZ 234, e automaticamente avisa a polícia. Simultaneamente, sem nenhum comando manual, sem operacionais zanzando em gabinetes escuros, o semáforo naquele cruzamento pode ser gerenciado para permitir a passagem segura de viaturas, evitando engarrafamentos. O engraçado é que, se pensarmos, bem, nada disso é ficção. Já há várias cidades do mundo testando sistemas parecidos. No Rio de Janeiro, por exemplo, câmeras inteligentes são usadas para localizar veículos clonados. Em cidades dos Estados Unidos, certos painéis chegam até a alertar motoristas sobre radares fotográficos nas proximidades, prevenção de desastres e coordenação de crises. Em regiões sujeitas a desastres naturais, enchentes, deslizamentos, as telas de alerta, quando equipadas com IA, que monitora fluxos de redes sociais e sensores ambientais, conseguem identificar indícios de risco antes de qualquer sirene tocar. Por exemplo, se múltiplas pessoas numa mesma área compartilham imagens ou tweets relatando transbordamento de córregos, a IA cruza essas informações com câmeras de monitoramento e sensores de chuva. Quando o panorama fica crítico, as telas, públicas, em paradas de ônibus, praças centrais, exibem automaticamente a mensagem: alerta, possível alagamento em 30 minutos. Procure pontos altos e siga as rotas de fuga indicadas. Essa integração de dados sociais e visuais evita que multidões fiquem desorientadas. Ao mesmo tempo, o controle central coordena equipes de resgate de forma mais eficiente, sem depender exclusivamente de ligações emergenciais que podem demorar para ser respondidas. Ética e privacidade. Um desafio permanente. Obviamente, todas
Essas maravilhas tecnológicas vêm acompanhadas de grandes responsabilidades. O uso de reconhecimento facial levanta questionamentos sobre privacidade, discriminação e possíveis abusos de poder. Se olhos digitais identificam raça, idade ou gênero sem o devido cuidado, podem surgir vieses inaceitáveis, como rastrear sistematicamente determinados grupos sociais. É imperativo que haja regulamentação clara sobre como e quando esses recursos podem ser acionados, garantindo que só identifiquem pessoas realmente envolvidas em ações criminosas já comprovadas e não inocentes passeando pela rua. Além disso, a segurança dos próprios sistemas de IA é crucial. Um hack bem-sucedido numa rede de olhos digitais poderia causar pânico. Imagine se, subitamente, todas as telas começassem a acusar falsamente alguém de perigo? Ou divulgassem informações pessoais indevidas? Para evitar isso, é preciso investir em criptografia avançada, auditorias constantes e transparência nos algoritmos. Cidadãos têm o direito de saber quando e onde estão sendo analisados por inteligência artificial. O papel do cidadão no ecossistema de segurança digital. É fácil pensar que as telas fazem tudo sozinhas, mas o sucesso desse projeto depende também da colaboração de cada cidadão. Afinal, para treinar algoritmos, é necessário alimentar bancos de dados com imagens e comportamentos, sempre respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados. Denúncias anônimas via totem ou aplicativo alimentam a rede, ajudando a IA a reconhecer novos padrões de criminosos em circulação. Por isso, é fundamental que as pessoas conversem sobre essa tecnologia, participem de debates públicos e contribuam com feedback para aprimorar os sistemas. Quanto mais participativo for esse processo, menor o risco de erros e mais efetiva será a ação dos olhos digitais. Conclusão: um futuro cada vez mais conectado e seguro, de maneira direta e sem rodeios. A tecnologia de IA nas telas é uma ferramenta poderosa para a segurança pública, mas não é uma bala de prata. Se empregada corretamente, ela diminui o tempo de resposta a incidentes,